Bem, retornemos à nossa aula. Agora nós vamos ver um pouco da unidade 2. A unidade 2 está denominada da seguinte forma: textos orais e escritos, estratégias de compreensão e produção. E essa unidade 2 da disciplina está fundamentada na unidade 2 do livro base da disciplina, que é denominada de Fundamentos e Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa. O livro da disciplina chama-se Fundamentos e Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa. E a unidade 2 da disciplina é denominada Textos Orais e Escritos, Estratégias de Compreensão e Produção. Nessa unidade, nós vamos conhecer alguns conteúdos de ensino-aprendizagens que devem ser priorizados na disciplina Língua Portuguesa, bem como as condições necessárias para que você desempenhe bem o seu papel de professor. Porque para sermos professor de língua portuguesa é essencial que você desempenhe bem este papel, porque é a disciplina Língua Portuguesa a base de todas as outras disciplinas. Aprenderemos algumas sugestões de projetos e situações didáticas, bem como orientações sobre o tratamento dos conteúdos a serem trabalhados, de modo a contribuir para que os alunos compreendam e produzam textos de maneira eficiente. Objetivamos, com esta unidade, que vocês desenvolvam competências para se tornarem professores de língua portuguesa, professores capazes de ensinar a língua de forma a ampliar capacidades discursivas dos alunos. Então, nessa unidade, nós vamos tratar um pouco da língua padrão e o papel da escola, tá? Porque a língua, como nós já discutimos lá na primeira unidade, por que vamos ensinar português para um falante nativo de português? Porque na escola ele vai buscar alguns conhecimentos e dentre esses conhecimentos ele vai buscar conhecer a norma padrão da língua portuguesa, porque é essa variedade de língua que ele vai precisar utilizar em determinados contextos. Então ele necessita desse conhecimento. Então, o aluno chega à escola apresentando uma variação linguística por meio da qual internalizou a língua. Então, o aluno chega na escola falando português perfeitamente bem, porque tudo que ele fala, o outro entende. Então, isso é saber falar português. Se esse falar português está de acordo com a norma padrão ou de acordo com a variedade que ele aprendeu, é outra história, mas ele está, sim, falando português. Então, ele chega com a variedade dele, na qual ele internalizou a língua, mas é direito deste aluno aprender a variedade padrão da língua. Esse ensino é uma das funções da escola. A escola não tem como função apenas ensinar a variedade padrão da língua. Sobretudo a disciplina de língua portuguesa, ela não tem como única função ensinar isso, tem outras coisas. Mas ele vai em busca disso. E é um direito do aluno. Visto que a norma padrão rege ações de linguagem tais como aquelas praticadas pelos meios de comunicação, os meios de comunicação primam, pela norma padrão. É a norma padrão que se apresenta nos livros didáticos, nas obras literárias. É a norma padrão a linguagem empregada para se arrumar um emprego. Se você vai arrumar um emprego, você tem que se preparar linguisticamente para se expressar bem, que eu digo, dentro da norma padrão, tá? É por meio dessa linguagem que você precisa para passar no vestibular, porque quando você vai redigir uma redação, você precisa redigir essa redação dentro da norma padrão, na formalidade escrita, mas dentro da padrão. E é isso que você vai buscar na disciplina Língua Portuguesa lá na escola. Para nos dirigirmos às instituições e autarquias públicas, etc. Se você vai se dirigir, por exemplo, ao governador do estado por meio de um documento escrito, você tem que saber os termos que você deve usar naquele documento. O documento tem uma estrutura e, além disso, você tem que se expressar dentro da formalidade, dentro da modalidade formal escrita da língua portuguesa. E isso, como eu já disse, repito, o aluno vai buscar na escola. É uma das funções da escola. É ensinar a variedade padrão da língua portuguesa. Por quê? Porque é por meio dessa variedade padrão que você tem acesso a muitas coisas na vida, ao emprego, a ascensão social de um modo geral.
tá? Ainda na unidade 2, nós vamos ver os eixos dos conteúdos da disciplina Língua Portuguesa. Vamos ver esses eixos de acordo com os parâmetros curriculares. São 2 eixos de acordo com os parâmetros curriculares. O primeiro eixo e o segundo eixo. No primeiro eixo, nós temos a língua oral, usos e formas, que corresponde às práticas de escuta e produção de texto. Então, no primeiro eixo, como ele está dizendo que o uso oral, uso e forma corresponde à prática de escuta, significa dizer que na aula o aluno tem que escutar, ele tem que aprender a ouvir e ele tem que aprender a fazer produções de texto. E para aprender a ouvir, tem que ter alguém que fale, mas não é só aquele falar, aquele burbúrio dos próprios alunos. O professor tem que falar, o professor tem que ler, sobretudo ler muito para os seus alunos, porque essa prática de escuta vai desenvolver a habilidade oral discursiva do aluno. Ainda nesse eixo, nós temos também língua escrita, usos e formas, que corresponde à prática de leitura e à prática de produção de texto. Então, o aluno tem que praticar a leitura e a prática de leitura, consequentemente, vai desenvolver a sua habilidade de escrita. Então, o aluno na escola, ele tem que ouvir o professor, ele tem que ouvir os alunos, ele tem que ouvir leituras para ele aprender a ler. E tem que praticar essa leitura para ele poder desenvolver a escrita. Que, por sua vez, essa prática de leitura e prática de produção de texto, por sua vez, desdobra-se em aspectos discursivos, característica da língua em uso, e nos aspectos notacionais, que são as características da representação gráfica da linguagem. Nós temos o segundo eixo, focado na análise e reflexão sobre a língua. Aqui são explorados principalmente os aspectos ligados à variação linguística. A variação linguística é ponto alto do ensino de língua portuguesa. Não dá para ensinar língua portuguesa sem se falar quase que diariamente em variação linguística, tá? Porque a variação linguística é um fenômeno natural da língua. Todos nós falamos aqui brasileiro, falamos a língua portuguesa brasileira, né? Essa aí nós somos uma modalidade de língua. No entanto, nós temos várias modalidades de fala, cada grupo com a sua especificidade, cada grupo com a sua variação, tá? E isso tem que ser discutido nas escolas, mostrado que as variações são todas importantes, não tem uma melhor que a outra, apenas a variedade padrão é que é oficializada. E apenas essa padrão, por meio dessa padrão, é que nós devemos nos expressar em alguns ambientes formais, tá? Por isso que o aluno vai para a escola, para aprender essa modalidade padrão. Não é porque ela seja mais importante, porque todas as outras são importantes no mesmo patamar, porque todas comunicam da mesma forma. Então, são explorados principalmente os aspectos ligados à variação linguística, ao léxico, às redes semânticas de significado e aos modos de organização do discurso, como você organiza o discurso para você verbalizar, para você expressar. Na perspectiva da análise e reflexão sobre a língua, tem-se a análise epilinguística e a análise metalinguística. A análise epilinguística está vinculada ao discurso, é voltado para a reflexão do uso da linguagem, é voltado para o uso da linguagem. Caracteriza a preocupação dos interlocutores, dos atores da comunicação em compreender e se fazer ser compreendido sobre aquilo que está sendo dito, ou seja, em produzir sentido a partir daquilo que está sendo dito ou ouvido. Ou seja, em outras palavras, essa perspectiva de análise epilinguística envolve tanto o emissor quanto o receptor. Só que nessa perspectiva de análise, tanto um quanto o outro, o emissor está preocupado em transmitir uma informação que seja compreendida, por isso ele pensa, por isso ele articula melhor, procura articular melhor, organizar o seu discurso. Da mesma forma, o receptor faz um esforço para entender o que seu receptor está querendo informar. Então, isso é uma análise epilinguística. Temos também a análise metalinguística.
É a análise voltada para a descrição dos elementos linguísticos por meio de categorização e sistematização desses elementos. É uma metalinguagem que nos possibilita falar da própria língua. Ou seja, metalinguagem é a língua explicando a própria língua. E aquelas aulas tradicionais de verbo, de substantivo, que muitas vezes é uma aula descontextualizada. Tá? Isso é uma perspectiva de análise metalinguística. Tá? Nos encontraremos na unidade 3 para darmos continuidade à nossa aula.